Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Boa tarde, né? Vamos iniciar aqui nossa live sobre insônia, esse mal que afeta tanta gente, né? Segundo estudos aí, de cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. E é algo que perturba muito o equilíbrio das pessoas, né? Uma noite mal dormida, ela afeta diretamente no estado, tanto imunológico da pessoa que não dormiu, né? Como também no estado de humor, né? Exatamente. Então hoje nós iremos falar sobre o que está tirando o nosso sono, né? A insônia. Então, nesse tempo, principalmente de pandemia, né? De quarentena que estamos vivendo, aumentou muito a queixa das pessoas sobre insônia, né? E é por isso que a gente veio aqui fazer essa live para falar um pouquinho o que é insônia, o que de fato é insônia, qual é a percepção que às vezes a gente pode estar trazendo sobre a insônia, né? E como a gente pode tratar, trabalhar, lidar com essa questão nas nossas vidas. Então a gente vai aqui falar das dicas práticas no dia a dia também, né? E também iremos aqui falar um pouquinho da visão como que a hipnose transpessoal pode tratar isso. Então, sejam muito bem-vindos, Gabi, Paulo, Léo, né? Regina, né? Regi, todos vocês que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Começa você, Paty, a falar sobre a insônia, como que funciona, o que é, explica para o pessoal. Vamos explicar um pouquinho sobre a insônia, né? Então, assim, são vários os fatores que podem estar causando a insônia. Então, é sempre importante a gente, quando está com um cliente, né? Eu vejo que tem alguns terapeutas aqui, e também as pessoas que sofrem de insônia, se fazer essa pergunta, né, para poder estar analisando e verificando quais são as causas que podem estar tirando o seu sono, né? Então, a gente sabe que o estresse do dia a dia, a correria do trabalho, às vezes jornada dupla, preocupação excessiva com problemas financeiros ou com problemas no relacionamento, todo tipo de preocupação que eleva o nível do seu estresse pode ser um dos causadores da insônia, né? Então existe um tipo de insônia que está relacionado com o momento que você está vivendo. Então, devido a problemas que você está ali e não consegue resolver, de difícil solução, geralmente quando você deita para dormir, eles vêm todos à tona dentro da tua mente, né? E fica aquele burburinho na mente que dificulta você ter aquele relaxamento gostoso na hora de dormir. Então, se esse é um dos causadores, né, é preciso sim trabalhar em psicoterapia, né? Aqui a gente fala da hipnose transpessoal, que é uma ferramenta excelente para ajudar nesse processo de trabalhar essas questões que estão te trazendo esse desequilíbrio e fazendo com que você não durma. Porque uma pessoa que não tem uma noite de sono gostosa, que dorme a noite toda, a quantidade de sono ideal para cada corpo e organismo funcionar perfeitamente, liberar ali a quantidade de hormônios e tudo funcionar perfeitamente, a pessoa acorda mais irritada, ela acorda com a sensação de humor, né? O humor ele interfere automaticamente com o sono, está totalmente relacionado. Uma noite de sono mal dormida, a irritabilidade no dia seguinte aparece, né? E também aumenta o nível de cortisol no organismo, né? Porque você tem a quantidade, quando você dorme bem, a quantidade de cortisol, ela fica em equilíbrio. Quando você dorme mal, aumenta o cortisol. E a gente sabe que o cortisol também é algo que pode diminuir a sua imunidade e afetar também a sua saúde, né? Então é importante a gente ter noite de sonos bem dormida, né? Dormir a quantidade ideal para que nosso organismo funcione perfeitamente. Então a gente tem que ter um olhar muito atento para isso, né? O quanto eu tô dormindo, se o meu sono ele tá de qualidade, né? Porque existem alguns tipos de insônia. Vamos começar falando aqui de uns tipos de insônia. Tem a insônia que é aquela que do início da noite, né? Quando você vai tentar dormir e não consegue, que eles chamam inicial, né? Tem um tipo de insônia que eles chamam que é a do meio, né? Quando você dorme, chega na metade do período do sono, você acorda e não consegue dormir mais. Acorda de madrugada e aí já vem a insônia e você não consegue dormir mais. E tem aquela que eles chamam de final, que é quando você dormiu um período, porém você acorda antes do horário que está programado.
e aí também você não consegue dormir. Seja qual que for a insônia que o teu cliente, paciente ou você tenha, é importante fazer um processo e um tratamento adequado, porque é ideal para o organismo funcionar perfeitamente você dormir a noite toda, né? Então, quando você não dorme, então vamos lá, voltando para falar do que pode estar causando a sua insônia. Tanto o estresse do seu dia a dia pode estar te causando insônia, como também problemas de traumas vividos no seu passado, né? Algumas emoções mal resolvidas, né? De traumas vividos no passado pode estar gerando em você, quando você dorme, uma ansiedade, um sentimento de tristeza, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Todas essas emoções também vão atrapalhar o sono. A falta de perdão é um dos sentimentos que mais atrapalha o sono, porque quando você vai dormir, você pensa naquela situação, naquilo que foi dito, naquilo que foi que causou aquela dor emocional em você. Então, essas questões também causam insônia. Então, por que a hipnose transpessoal pode ajudar? Porque ela trabalha também na causa, né? Então, quando a gente tem um cliente que está com problema de insônia, que às vezes vem aqui que faz anos que está vivendo com insônia, né? E tomando remédio, o remédio não está fazendo mais efeito, a gente vai investigar qual é a causa emocional que gerou insônia no nosso cliente. Qual é a causa emocional? Qual é o fundo emocional que está ali, né, dentro da pessoa, que faz com que ela tenha esses sentimentos, essas sensações, que a hora que ela vai deitar para dormir, que é o momento dela relaxar, ela não consegue, e aí vem todos aqueles pensamentos, e aí ela acorda ou à noite, ou não consegue dormir, ou acorda no meio da noite, ou acorda antes do horário com a insônia, né? E isso às vezes já está afetando a qualidade de vida dela, a produtividade no trabalho, porque isso tudo afeta. Quando você não tem uma noite boa de sono, também atrapalha a sua qualidade de produção no teu trabalho. Você fica mais improdutivo durante o seu dia, mais sonolento, né? Então a gente trabalha com a hipnose transpessoal investigando quais são as causas que levaram você à insônia, quais são as causas aparentes e as que estão ocultas, que estão levando você a ter insônia, né? Tanto o estresse, o problema financeiro, seja o que for, às vezes na mente do cliente ele é grande, imenso, é um monstro. E a gente precisa, como terapeuta, fazer o quê? Ir lá e ressignificar essas histórias, trabalhar às vezes o perdão daquela falta que foi cometida, trabalhar o sentimento de culpa, tudo isso sendo trabalhado, né, na hipnose transpessoal te ajuda a equilibrar seu sistema emocional como um todo. E você estando equilibrado, já automaticamente a qualidade do seu sono já começa a melhorar, né? É verdade. Eu sempre gosto de explicar, né, quando a gente pega um cliente que está com insônia, né, é legal a gente fazer uma coisa que a gente chama de psicoeducação, tá? Porque a Patrícia pontuou muito bem sobre o transtorno da insônia, né? Pessoas que sim estão tendo problemas, estão com transtorno, já estão até numa certa patologia, porque não conseguem dormir, e por não dormirem, e essa é a causa primária, a insônia é a causa, por não estarem conseguindo dormir, isso está desequilibrando outras áreas da vida dela. Então ela começa naturalmente que ficar mais irritada. Por que ela fica mais irritada? Porque naturalmente ela não está liberando um hormônio chamado melatonina, ou libera pouco esse hormônio que regula quase todo o nosso corpo. Estudar a melatonina nos ajuda a entender bastante essa questão da insônia. Então quem quiser entender um pouco mais, né, estuda sobre melatonina, porque é legal. Nós não podemos indicar a melatonina sintética para os nossos clientes, mas às vezes você pode ter parceria com algum, por exemplo, algum médico, né, ou alguma especialidade que vai fazer o devido diagnóstico, e às vezes ela está faltando melatonina ou vai trabalhar para estimular a melatonina no organismo da pessoa. Porém, eu vou falar para vocês que a hipnose ela entra exatamente nessa parte, daqui a pouco eu explico isso para vocês. Então, é muito importante a gente primeiro saber se a pessoa realmente ela está, né, com o transtorno da insônia, ou se ela acha que está com insônia, ou como o nosso querido amigo Paulo colocou muito bem aqui, a insônia, né, Paulo? Você colocou, já tive casos que a insônia fazia parte dos sintomas psicossomáticos das crises de pânico. Então, pelo que o Paulo está colocando, nós damos a entender que o caso dela era o pânico.
a questão, a causa era o pânico. E se manifestava um dos sintomas, a insônia. Então, tudo isso, gente, acontece, tudo isso pode estar acontecendo. Então, é muito importante a gente primeiro, como terapeuta, a gente olhar e entender essa pessoa ela tem realmente um transtorno de insônia. E aí, por exemplo, existem hoje, né, na USP, aqui em São Paulo, por exemplo, existe o Instituto do Sono, né, que um neurologista, um psiquiatra, até outro médico, ele pode pedir para que essa pessoa faça, busque nesse instituto, né, fazer um exame onde ela vai dormir nesse local, e ele vai fazer todo o exame para ver as fases do sono, as 5 famosas fases do sono. Nesse instituto eles vão verificar quanto tempo ela dormiu em cada fase, como foi a qualidade do sono em cada uma dessas fases, e vai conseguir diagnosticar se ela realmente está com um transtorno da insônia. Então a gente tem isso, a patologia, vamos chamar assim, o transtorno da insônia. Mas o que a gente vê, gente, na grande maioria dos casos, é a pessoa está psicossomatizando, como o Paulo colocou aqui muito bem. Então, ela realmente é uma questão psicossomática. Então, são questões emocionais, são questões dessa mente emocional, de conflitos, né, de coisas mal resolvidas, enfim, várias questões psicoemocionais que não foram trabalhadas, não foram elaboradas, não foram digeridas, que aí um dos sintomas que pode estar se apresentando é a insônia. Então aí o olhar do terapeuta, ele é ter esse olhar e tentar buscar as possíveis causas emocionais que estão trazendo esse sintoma. E aí nós da hipnose transpessoal, a gente sempre vai dizer isso, nós da hipnose transpessoal entendemos que todo sintoma é uma manifestação simbólica da mente subconsciente, da mente mais profunda, que está trazendo uma mensagem para o consciente, para que a gente possa olhar para aquilo, para que a gente possa entender, para que possa mostrar para a mente consciente, olha, ei, hello, olha para cá, olha para isso, você está desatento, você não está percebendo que algo não está bom para você. Se tivesse uma vozinha, ela estaria dizendo algo assim para a gente. Então vem o sintoma. Porque vamos lá, aí, por exemplo, mas Alex, como é que eu descubro isso? Alguém pode perguntar. Eu vou dar dicas para vocês. Por exemplo, vocês podem perguntar, nossa, que interessante, né? O que vem tirando o seu sono, né? É uma linguagem que já traz uma simbologia. E a pessoa às vezes vai falar, o que tira meu sono? Nossa, o que tira meu sono é o meu trabalho, é o meu chefe, eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Ou, nossa, está tirando muito meu sono, o meu casamento, o meu relacionamento, e por aí vai. Então, através da linguagem, a pessoa vai trazendo, né, aquilo que está nas profundezas, ela vai ficando mais consciente do que de fato está acontecendo. E aí a gente consegue fazer uma anamnese mais apurada, a gente consegue entender quais são essas possíveis causas emocionais. Claro, nós da hipnose transpessoal temos a nossa anamnese, a nossa forma de fazer isso, né? Nós vamos buscar as gestaltes abertas, é toda uma linguagem que quem faz o nosso curso consegue compreender melhor, né? Como eu estou falando aqui para aberto, eu preciso ser um pouco mais aberto, mas para alunos que já estão aqui, o que seria? Seriam aquelas gestaltes abertas, né? Que aquelas emoções, aqueles gatilhos ativados que muitas vezes de uma maneira inconsciente ativa e se manifesta em vários momentos da vida da pessoa. Então, existe esse segundo ponto que é, sim, psicossomático. A pessoa está manifestando através de um sintoma para que, e aí na nossa visão, é uma mensagem que a nossa mente subconsciente está sempre querendo o nosso bem, sempre querendo nos preservar, sempre querendo o nosso melhor, e aí nós vamos fazer uma terapia, uma psicoterapia, uma hipnoterapia voltada para entender em primeiro momento a mensagem. Por que entender? Né? Porque ela vai ter o aprendizado. Então, e depois, claro, nós vamos buscar a causa e resolver a causa. E aí, quando resolve a causa, o efeito tende a desaparecer. Então é muito comum, por exemplo, como exemplo que o Paulo colocou aqui, ele tratou o pânico dessa pessoa, que é né? a causa. Que é a causa. Então, quando ele tratou o pânico, provavelmente o sintoma da insônia tende a desaparecer. E é isso que a gente vê também acontecer aqui na clínica. Mas é muito legal o Paulo ter colocado isso, a gente está passando para vocês, porque se eu não tenho esse olhar, se eu estou desatento a isso, eu posso numa anamnese, essa pessoa sofre de
transtorno, né, da insônia. Ela tem a insônia, eu vou tratar a insônia em si. E então eu preciso às vezes ter um olhar mais amplo, olhar de fora, né, e de repente perceber, opa, nós temos aqui, né, isso aqui é psicossomático, isso aqui está se mostrando. Então, na verdade, está mostrando para ela, em primeiro lugar, e para mim, terapeuta, o que de fato está acontecendo. Por exemplo, às vezes essa pessoa está passando uma crise conjugal, um problema no relacionamento. Pode ser, por exemplo, que o marido ou a mulher esteja traindo. E para essa pessoa a traição é algo inadmissível. Mas é algo com que ela não está conseguindo lidar, não está querendo ver, não tá com estrutura psicológica para encarar uma separação. Caso para ela, se o seu cônjuge a trair, esse vai ser o caminho que ela vai tomar, ela não vai saber lidar com aquilo. Então, ela acaba o quê? Desviando, usando defesas do ego, né? Desviando, né? Negando, projetando, aí vai ver a traição em outras pessoas e não está olhando para si. E aí não é à toa que a pessoa nos busca num processo psicoterapêutico, e aí nesse processo a gente pode o quê? Está faltando recursos para ela. Que recursos? Recursos para que ela possa encarar essa verdade. Então, às vezes a terapia vai ser fortalecer essa pessoa, fortalecer sua autoestima, fortalecer sua identidade, eliminar traumas que às vezes permitam com que ela não se sinta merecedora, com que ela se sinta menos inferior no casamento, coisas. Gente, eu estou dando um exemplo aqui, tá? E às vezes apresentou como uma insônia. A insônia era apenas o que estava tirando o sono dela, mas ela não estava vendo, não conseguia ver. Então essa insônia ela vem para mostrar algo além, vem para ter essa manifestação simbólica, vem mostrar, olha para isso, né? Enquanto você não olhar para isso, eu vou tirar teu sono, porque isso é importante para você, isso é importante para a tua vida. E aí vem, olha que interessante, está tirando o sono da pessoa. Aí quando ela vem, trabalha, faz todo o processo, se fortalece, elimina os traumas, se sente forte, às vezes isso de maneira natural. Claro, gente, o psicoterapeuta tem que ser ético, jamais a gente deve sugestionar algo desse sentido para a pessoa. Surge, eu tô achando que meu marido está me traindo, tô achando que a minha esposa está me traindo, nossa, que interessante. E aí você vai trabalhando e de repente a pessoa no meio do processo volta, eu peguei, realmente está me traindo. E percebe? E aí a gente vai trabalhar essa dor, trabalhar todo esse processo, mas a insônia ela vem no primeiro momento somente para mostrar coisas que a pessoa precisava perceber, resolver e entender. Então, insônia, gente, é um campo minado na terapia, porque ela pode sim ser insônia, e sim, a gente tem tratamento na hipnose transpessoal para trabalhar a insônia, mas muitas vezes ela pode vir, né, disfarçado, o sintoma aparece, vem, incomoda, mas está mostrando para ela que ela tem algo a mais do que a insônia. E aí, quando trabalha, resolve, trabalha essas questões, o que acontece? A insônia tende a ir embora, a insônia tende a desaparecer, não é verdade? É isso aí. Eu trabalho bastante em casos de insônia, tive alguns casos bem interessantes. Eu tive uma cliente que ela tinha insônia fazia 8 anos, ela inclusive foi no Instituto do Sono, tinha toda uma documentação, né? E já tinha passado por vários remédios, com vários psiquiatras, trocando remédio, tudo para trabalhar essa insônia, né? E não estava mais fazendo efeito. E aí o que aconteceu no nosso processo terapêutico, né? Na nossa investigativa, né? Nosso olhar, assim, com cuidado para isso, eu identifiquei várias questões, né? De baixa autoestima, de se sentir desvalorizada, trabalhava numa empresa familiar, tinha problema, né, ali no local de trabalho. E a gente trabalhou várias dessas questões emocionais que traziam sensação de insônia, né? Ela dormia de 3 a 4 horinhas por dia, aí ela ficava muito letárgica, ia para trabalhar mais tarde porque ela estava cansada, ela já dormiu durante o dia dirigindo, perigo. Então, assim, ela estava num estado muito grave. Inclusive, eu tenho até um vídeo de depoimento dela, por isso até que eu tô contando o caso. E foi tudo resolvido, porque eu acredito, sim, que mesmo a insônia de patologia já existe também uma causa emocional que deu origem, né? Porque é natural dormir, né? O natural é dormir, né? Então, se tem algo ali disfuncional, a gente precisa ter esse olhar de carinho, de atenção, porque pode sim ter algo emocional relacionado com essa patologia da doença, né? Com a insônia.
E a gente cuidando disso, automaticamente a qualidade de sono já começa a melhorar. Mas uma outra dica muito legal que eu vou dar para vocês que são terapeutas e até para pessoas que querem dormir melhor, né? É fazer higiene do sono, né? A gente até fez um e-book, né? Eu criei um e-book aí de insônia com 10 dicas bem legais aí pra gente, né? Poder tanto usar como terapeuta aí para os nossos clientes, como também para os clientes que estão ouvindo, para poder ter uma qualidade de sono melhor, né? Então, assim, a gente entender que a gente precisa produzir a melatonina para poder dormir melhor, já é o primeiro passo. Então lá eu até explico direitinho como esse hormônio é importante para a nossa vida. A gente acha que a melatonina é só o hormônio do sono, mas não. Ela é um hormônio regulador do sono, sim, porque é ela que indica quando é dia e quando é noite, para o nosso organismo funcionar de forma adequada com cada período, né? De noite relaxar, desligar um pouco mais, de dia estar um pouco mais elétrico e para poder ter as atividades que precisa, né? Mas ela também é um hormônio que cuida do nosso sistema imunológico. Ela também é um hormônio que combate os radicais livres do nosso corpo, ajuda a gente a não envelhecer. Então por isso que todo mundo fala que quem dorme bem envelhece menos, cuida da pele. Preciso dormir para minha pele ficar boa. Realmente, uma noite de sono bem dormida, a pele fica melhor, mais viçosa, né? Pra ver que a Paty dorme bem, né? Então. Então, assim, ele é um hormônio também que cuida da parte cardiovascular, entendeu? Então, esse hormônio, a melatonina, ela é importante para várias áreas do nosso organismo. Só que tem um X da questão que talvez nossos clientes não saibam, ou que talvez você que está assistindo não saiba, que esse hormônio, ele é produzido somente quando está tudo escuro, não pode ter nenhum foco de luz. E aí entra as dicas que a Gabi perguntou, que o Paulo comentou, que a Paty está colocando agora. Não li as dicas, mas eu ia comentar agora, que inclusive está no e-book, tá? Tudo detalhadinho, bem bonitinho. Talvez eu vou esquecer todas aqui. Então, assim, é importante você desligar todo o foco de luz quando você for pro seu quarto dormir. É zero de luz. Inclusive, aqueles LEDzinhos da TV atrapalham a melatonina. Por quê? Porque a melatonina, ela é produzida dentro da glândula pineal, que fica aqui na direção, né, como se fosse aqui nosso terceiro olho, né, na direção dos olhos. E por onde que a gente pega esse foco de luz? Pela pálpebra. E ela é transparente. A gente acha que não, mas se a gente estiver de olho fechado, tanto que a gente sabe quando alguém tá pondo a mão lá na frente dos nossos olhos, mesmo que a gente com o olho fechado. Por quê? A incidência de luz, ela entra pela pálpebra e vai direto lá na glândula pineal. E aí ela diz que tá claro. E aí o que acontece? A melatonina não é produzida. Então, para produzir a melatonina, precisa estar escuro total. Então, as pessoas que dormem com TV ligada e com luz acesa, ou luz de abajur, ou focozinho de LEDzinho, celular, veneno, porque tem aquela luzinha do celular que fica piscando. Então, assim, primeiro, deixar escuro total. Segundo, para você ter uma boa higiene do sono, que é uma qualidade de sono bem legal, é importante você deixar o quarto bem silencioso. Então, não dormir ouvindo música. Isso também não faz com que você tenha uma noite de sono relaxante e você produza o hormônio do jeito que você precisa para poder dormir bem. Então, não ouvir música, não ter TV ligada, né? Não ficar assistindo algum programa que vai te deixar elevar o seu sistema de atividade cerebral. Então, assim, você ficar nervoso, tenso com um filme, algo que você está assistindo, porque isso também vai te fazer produzir mais hormônio de cortisol, de adrenalina, que vai dificultar na hora de dormir, porque na hora de dormir você precisa produzir dopamina, é o relaxamento, né? Comida também, você se alimentar da forma ideal, porque depois das 6 horas a gente sabe que o nosso metabolismo fica mais lento. Então, se você se alimenta com algo estimulante, como refrigerante, café, chocolate, comida pesada à noite, também vai dificultar na hora de dormir, né? Ele não vai ter uma digestão legal e você dificulta também na hora de dormir. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar atento para esses detalhes. E a luz, que é fundamental, luz totalmente zero para que a melatonina funcione, esse hormônio tão poderoso que
que é o cuidado com a nossa saúde, para que a gente possa ter uma noite de sono tranquila, legal, que a gente durma a quantidade ideal, para que nossos hormônios produzam o que precisa, para que o nosso sistema funcione perfeitamente no dia seguinte, né? Exatamente, né? E Gabi, você colocou aquele caso, coloca de novo aqui pra gente, por favor, porque eu não tô me lembrando, né? Então assim, você lembra que eu falei para vocês, são 3 pontos que a gente trabalha na terapia? Então, é realmente a causa, né, da disfunção, né, da insônia em si. 2, a questão psicossomática. E terceiro, o que a Paty acabou de falar, é a psicoeducação. Então, muitas vezes, gente, o que a gente precisa na terapia é simplesmente ensinar tudo isso que a Paty falou para vocês e tudo que vai estar no nosso e-book. E a Gabi falou o que é o e-book. Gabi, a gente vai disponibilizar o e-book e todos vocês pelo nosso Telegram. Então, no link depois, para quem não pegou ainda, quando a gente fechar aqui, vai ter o linkzinho lá, é só entrar lá no Telegram, gente. A gente está disponibilizando muito material, as orações meditativas, todos os nossos e-books ficam lá. Então, vale a pena, tem mais e-books, lá tem bastante coisa lá, tá? Mas voltando aqui para o tema principal. Então, gente, muitas vezes o que a gente vai precisar é simplesmente, legal, Lu, é simplesmente fazer a psicoeducação. E muitos de nós, hipnoterapeutas, né, a gente se preocupa, claro, em fazer hipnose, claro, em fazer a sessão, mas, gente, é impressionante que, umas vezes, um bom bate-papo, um bate-papo terapêutico, claro, uma boa explicação, a pessoa ela começa a entender como funciona a mente, como funciona o cérebro, como que funciona tudo que a Paty explicou, tudo que está no e-book, ela começa a dormir melhor. Então, às vezes, simplesmente a rotina dessa pessoa estava totalmente facilitando com que ela não dormisse. Então, ela estava ingerindo alimentos que não favoreciam. Por exemplo, parece óbvio, gente, mas às vezes a pessoa precisa ouvir. Nossa, você não pode tomar café, a cafeína, ela desperta, ela deixa você alerta. Olha, você não pode tomar guaraná. Sabe o açaí que você toma? Pois é, o açaí tem guaraná normalmente. Sério? Coca-Cola tem muita cafeína. Gente, então tem que ver qual é a alimentação que ela está tendo antes de dormir. É um ponto. Outro ponto, né? Que horas ela está dormindo? Porque, gente, parece que não, mas os estudos científicos mostram que a melatonina ela tem hora que ela começa a ser produzida e hora que ela termina de ser produzida. Então, se a pessoa começa a dormir muito tarde, ela não produz a melatonina. É das 10 Simples às 3 assim. da manhã. Olha lá, das 10 da noite às 3 da manhã. Se ela vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, olha o tempo que ela produz de melatonina, esse hormônio tão importante para o seu organismo funcionar. Pouquíssimo tempo. Então, dormir umas 10h30, 11 horas no máximo ali, é um horário legal. Né? Percebe? E ela tem o quê? Ela começa a gotejar, nesse começo ela tem um pico, depois ela baixa. Então, gente, quando a pessoa entende isso, naturalmente ela... Nossa, agora eu entendi. Mas eu gosto de dormir tarde e tal. Tudo bem, você gosta, né? Eu também gostava quando era mais jovem, só que se você não dormir, é uma escolha. Aí não é uma questão clínica, é uma questão de comportamento. A gente entra mais no comportamental que na questão emocional. E aí ela tem essa consciência, naturalmente, óbvio, se ela vem nos procurar por insônia, ou se a insônia está atrapalhando as questões da vida dela, o que vai acontecer? Naturalmente, com essa psicoeducação que nós demos para ela, ela começa a mudar os hábitos, começa a mudar a sua rotina e naturalmente começa a dormir melhor. Então, muitas vezes, a Patrícia já colocou aqui, mas às vezes ela, por exemplo, isso é muito comum em jovens, tá, gente? Nos garotos, nos jovens, eles ficam jogando videogame, né? Videogame, não, antes de dormir, né? E muitas vezes os pais, por não saberem isso também, dão um horário para a criança dormir. Olha, então você chega no colégio, faz a lição, janta, tal, e vai jogar videogame. Beleza, é o horário da criança, certo? Só que o que acontece? É o horário antes dela dormir. Aí ela começa, o que o games faz? Ou o Netflix faz? Ou as séries fazem? Gente, nós lidamos com sugestão, tá? Nós somos da hipnose. São várias sugestões ali, são vários estímulos visuais, auditivos, tudo programado para despertar e manter a atenção e foco da pessoa na TV, na telinha do cinema. O que acontece? A pessoa fica acesa, ela fica alerta, ela não tem sono. E aí ela vai ter dificuldade em dormir. Então essa psicoeducação, essa explicação de como que funciona tudo isso, entendi. Então muitas vezes a queixa é dos pais, como eu falei, às vezes os pais
pô, meu filho não está dormindo, o que está acontecendo? E é natural, porque a criança, ela já é por si só, dependendo da idade, mais hiperativa, né? Ela adora games, né? Ainda mais, gente, depois dessa quarentena, se preparem, porque a criançada vai ter muita dificuldade em diminuir os games, tá? É como se fosse um vício mesmo, tá? O sistema dopaminérgico do cérebro, que libera dopamina, é extremamente estimulado com os games, extremamente estimulado com as séries do Netflix. Ou seja, esse sistema dopaminérgico, gente, é ativado com cocaína. É droga, é vício. A gente está viciado em videogame, viciado em televisão e não percebe. E o que caracteriza o vício, né? Ou a compulsão? Quando eu não consigo desligar, quando eu não consigo sair. Quem aqui, né, atira a primeira pedra, não consigo desligar numa série do Netflix, né? Ou quem joga games não conseguiu, não, só mais uma partida. É isso, gente. E o que acontece? Dificulta o sono. Então estão relacionadas essas duas questões. Opa, peraí, entendendo isso, eu começo... Aí claro, né, gente, tudo é grau, tudo é nível. Então, às vezes a pessoa está no nível normal. Por exemplo, hoje é sexta-feira, hoje não, né? Estou dando um exemplo. Hoje é sexta-feira, eu quero assistir aquela série que eu adoro e vou assistir até tal hora, porque amanhã eu não tenho hora para acordar, então eu decido que eu vou me estimular na minha série Netflix, por exemplo. E aí eu vou, e eu sei que eu vou acordar um pouco mais cansado, eu sei que eu vou acordar um pouco mais até irritado, que eu não vou acordar tão legal assim, mas é uma escolha. Claro, aí durante o dia a gente se equilibra e tudo isso faz parte da vida, é natural, é saudável, é gostoso. Porém, se aquilo se começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, opa, já virou disfuncional. Então toda vez que nós analisamos os comportamentos, essa é uma visão, gente, da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. TCC. Lembrando que a hipnose transpessoal ela é integrativa. Então nós sempre integramos o que tem de melhor em todos os métodos. Todos os processos terapêuticos, todos os métodos. Nós vamos estudar tudo aquilo que a gente tem acesso, a gente estuda, absorve, agrega nesse nosso método da hipnose transpessoal, para que a pessoa possa ter o melhor resultado possível. Então, gente, sim, nós entendemos, o olhar da TCC ele é maravilhoso, porque ela não julga o comportamento, isso é certo, isso é errado. Simplesmente ela observa assim. Em vez de falar se isso é certo, se é errado, ela olha e fala, isso está funcional ou está disfuncional? Ou seja, isso está fazendo bem? É um momento de lazer, eu e minha esposa, vendo Netflix, curtindo, tá gostoso, tá legal? Pô, é funcional, que gostoso, bacana. Agora, peraí, você está toda noite, né, dormindo tarde, acordando cedo, cansado, irritado, mal, né? E aí, isso está funcionando na tua vida? Não, está disfuncional. Então, essa análise comportamental ela é muito importante também no processo terapêutico, para a gente sempre ter um olhar se é funcional, se é disfuncional. Porque muitas vezes, gente, as pessoas chegam com queixas na clínica que aparentemente, para nós, né, a gente pode julgar como ruim. E de repente é super funcional na vida da pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu atendi um casal que eles praticavam o swing, né? Aquela prática de troca de casais em casas, né? Habilitadas para isso, onde vários casais se encontram e eles fazem relação sexual em grupo, né? Então, para mim, né, eu posso julgar, analisar aquilo como, meu Deus, está errado, isso é totalmente ruim, né? Então eu vou tratar a pessoa para ela largar isso, para ela parar com isso, porque na minha concepção de mundo eu julgo isso errado. Ok, para mim, na minha verdade isso não faz bem, mas fazendo a terapia com eles eu percebi que era extremamente funcional, então, e não era nem uma queixa, vamos dizer assim. Então por que eu vou trabalhar algo que para eles está funcional? Não era queixa, não era a causa do que veio trazendo a terapia. Então eu trouxe aqui um caso que faz a gente entender bem, né? Fica claro e evidente, mas isso serve para tudo, gente. Então nós temos que ter um olhar, o quanto é funcional aquilo na vida da pessoa, o quanto é disfuncional. E aí fazendo essa psicoeducação, muitas vezes a terapia vai ser focada na psicoeducação, focada em fazer a pessoa observar os comportamentos, observar os hábitos, e à medida que você vai com a hipnoterapia principalmente, então às vezes, por exemplo, nossa, eu entendi, né? Eu preciso parar de ver o Netflix, mas eu não estou conseguindo. Por quê? Porque normalmente
eu vou ver quando eu estou angustiado. Então, e aí eu estou angustiado, eu chego estressado, eu chego cansado em casa, eu estou mal, eu vou lá, pôr o Netflix, aquilo me acalma. Opa! Então, aí a gente, quem aqui é aluno sabe, né, gente? A gente aqui já começa a perceber que existe o quê? Uma gestalt aberta. Existe uma emoção que ela está compensando com esse comportamento. Então, somente no comportamental fica um pouco mais difícil. E aí a gente vem com a hipnoterapia, trabalha a causa que está fazendo ela ter esse comportamento, eliminando a causa, aí sim, naturalmente, ela consegue mudar o comportamento. O Paulo mencionou, né, Paulo? Primeiro o Paulo, depois a Gabi ali. O Paulo mencionou sobre a questão de fazer uma psicoeducação, né? Então, realmente é isso, né? Quando o cliente chega com a questão da insônia, a gente tem que fazer sim uma psicoeducação. Mesmo que você vai trabalhar a causa, a primeira, como eu cuido dos meus clientes, né? A primeira coisa, eu vou ensinar para eles como ter noite de sono bem dormida, né? Então, eu vou ensinar para eles a psicoeducação, vou ensinar para ele a importância da melatonina, que muitos dos clientes não sabem, como ele é importante não só para o sono, mas para outras questões. Vou ensinar ele a dormir com a luz apagada e desligar a TV do quarto, né? Então, aí se ele tem dificuldade de dormir no escuro, muitos clientes chegam com isso, mas eu nunca dormi no escuro, eu tenho receio, eu me sinto mal. Vou trabalhar a causa emocional desse receio, desse medo, dessa questão de dormir no escuro. A gente trabalha isso também, aí o cliente consegue dormir no escuro. Então, essa primeira parte foi feita. Segundo, não se preocupar em dormir, porque às vezes o cliente vem com a preocupação errada, ele se preocupa em dormir. Não, para que você quer dormir? Essa pergunta é importante, Gabi, anota essa. Por que você quer dormir? O cliente vai responder, porque eu quero acordar bem. Geralmente não é porque eu quero dormir, qual é a causa? A causa de eu dormir bem é porque eu quero acordar bem, eu quero acordar bem disposto, eu quero acordar tranquilo, eu quero acordar bem-humorado. Tem sempre um porquê eu quero acordar. Então você vai ensinar ele que ele não tem que se preocupar em dormir, ele tem que se preocupar em acordar. Como eu quero acordar? Porque aí o foco dele sai em dormir. Porque quando ele fica focando muito em dormir, ele começa com um sentimento de insônia, o que acontece? O pensamento já começa a acelerar. Eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir dormir de novo, eu não vou conseguir dormir de novo. O que acontece? Ele realmente não consegue dormir porque ele está dando uma autossugestão que ele não vai conseguir dormir, né? Então você vai ensinar também para ele essa frase. Olha, não se preocupe em dormir, se preocupe em como você vai acordar, né? Então, que você vai deitar, que dormir é natural e você vai dormir a noite toda e vai acordar. Então se preocupe em acordar bem, disposto. Outra coisa que a gente faz que é muito importante, né? A gente ensina ao nosso cliente a auto-hipnose. Por quê? Porque com a auto-hipnose, ele vai aprender a gerir as próprias emoções e tomar o controle na mão dele do relaxamento progressivo que ele precisa para entrar num sono gostoso e edificante. Sempre com foco em acordar bem, né? Então isso é muito importante que a gente ensina para o nosso cliente. E ao tempo da terapia, né? Porque a insônia, eu sempre acredito que existe, como eu disse, uma causa ali emocional relacionada a tudo isso. Eu vou trabalhando com o meu cliente. Qual é a questão emocional que está relacionada com a insônia? O que está perturbando tanto a mente dele? E a gente vai junto ali na conversa, eu vou conseguindo identificar e a gente vai trabalhando em paralelo as questões emocionais. A preocupação com o trabalho, a preocupação com o financeiro, o sentimento de traição, o sentimento de impotência, sentimento de fraqueza, o medo do futuro. A gente trabalha essas questões. A Gabi acho que chegou a colocar também de uma cliente que ela vai atender ou está atendendo, né? Que ela acha que tem causas relacionadas com o emocional, né? Então, eu acredito que sim, Gabi, sempre eu vejo que existe algo sim, quando a gente perde o sono, que é algo natural da nossa vida, existe algo emocional ali que está realmente afetando, mas é importante você também fazer com ela já essa higiene do sono, né? Para que tudo volte a ficar funcional realmente e ela volte a dormir tranquilo, como realmente ela precisa, né? Quebrar a crença, principalmente quando é passada de paz. O Conrado está colocando uma coisa bem interessante, né? É verdade, Conrado. Pode ser que muitas vezes as pessoas estão com crenças, né? Vou dar um exemplo de crença relacionada a sono, tá? Esse mesmo instituto, né, e outros institutos que estudam o sono estipularam que uma pessoa que dorme bem, ela dorme em média 8 horas de sono. Então isso gerou uma crença no inconsciente coletivo de que para eu dormir bem, eu tenho que dormir 8 horas de sono. O que acontece? Gente, isso é uma média. E média funciona assim, se alguém dormiu 10 e alguém dormiu 6, e isso significa dormir bem,
a média dá 8 horas, certo? Isso é média. Então o que a gente percebe? Existem pessoas que que, por exemplo, dormem 6 horas, mas 6 horas bem dormidas, elas ficam muito bem dispostas durante o dia. Como tem pessoas que às vezes 8 horas é pouco, às vezes realmente ela precisa de mais horas, né? Uma vez eu vi uma atriz falando que ela precisava dormir 12 horas por dia para poder manter a pele de bebê que ela tinha e manter a disposição para poder atuar, poder fazer um programa de TV, não lembro bem. Então, e tudo bem, isso é uma questão de média, então isso é uma crença muitas vezes. E aí, por que isso é importante na terapia? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tô com insônia, tá tudo, isso é muito comum, tá, hipnoterapeutas? Tá tudo muito bem, Alex, resolveu o pânico, tô legal, cara, ficou top, tô recomendando vocês pra caramba, mas tem um problema que não resolveu. Nossa, aí você fica até, o que não resolveu ainda, né? Tô com insônia. Cara, que insônia, me explica melhor. Então, eu vou dormir, aí começa a contar a história. Vou dormir, sei lá, 10 horas da noite e das 6 horas da manhã eu não consigo mais dormir. Mas eu quero dormir até 8, porque eu tenho tempo para dormir, eu não consigo. Aí, a psicoeducação. Então, muitas vezes ele está uma crença de porque uma noite de sono bem dormida significava ele dormir da tal hora até tal hora ou tantas horas por noite. E aí nessa psicoeducação você começa quebrando crenças, mostrando para ele muito bem que é uma crença. E aí ele vai perceber, como você quebra essa crença? Por exemplo, mas como é que você acorda? E ele vai falar, eu acordo bem disposto, inclusive até demais, eu quero dormir, fico enrolando para um lado, enrolando para o outro. Eu li lá que insônia significa você estar fritando na cama, né? Frita para um lado, frita para o outro, o famoso fritar na cama. Eu tô com insônia. Então, né, o famoso Google mostra, né, só aquelas coisas que atrapalham naquele momento. E aí você explica. Olha que interessante. Mas quando você vai dormir, como é que funciona? Eu tô cansado, tive um dia aí, capoto, durmo, mas acordo 6 horas e acordo e não consigo mais dormir, fico fritando na cama. E aí você começa a mostrar para ele que é natural, que na verdade ele passou pelas 5 fases do sono, que ele entrou no sono profundo, que ele recuperou, que o corpo dele já produziu toda a melatonina e blá, 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 blá. Aí ele cai a ficha. Aí ele entende, então é isso, então você está ótimo. Inclusive, como que você poderia aproveitar essas 2 horas fazendo algo que vai ser bom para você? Aí, por exemplo, às vezes a pessoa vai ler, ela começa a ler, ela começa a estudar um idioma, então você ajuda ela a desenvolver outras áreas da vida dela. Então sim, pode ser uma crença, mas tudo isso a gente faz como? Nós da hipnose transpessoal ensinamos as pessoas a fazerem uma sessão de avaliação ou uma sessão de anamnese, onde a gente vai mapear tudo isso. Nós vamos entender o que de fato está acontecendo com essa pessoa, qual é o mindset dela, quais são as crenças dela. Aí, em alguns casos, é até importante você pedir ajuda de um profissional, por exemplo, um psiquiatra, pode ser o caso de precisar de um laudo. É importante a gente ter, né, essa visão integrativa também. Mas, como a Patrícia já falou muito bem, gente, a grande maioria dos casos, que eu me lembro agora de todos que vieram aqui, nós sim, do nosso método, a pessoa saiu daqui se sentindo extremamente satisfeita, sentindo extremamente feliz, né? Voltando a dormir, né? Voltando a dormir, ou entendendo que ela já dormia bem, ou entendendo que bastava desencanar, mas percebendo que estava tudo bem, né? E então isso é maravilhoso, isso é o que a gente busca, gente. A Gabi colocou uma coisa bem legal. É isso aí, Gabi, a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Então, como o Alex colocou, cada um tem um tempo de horário que é ideal para o teu corpo trabalhar, dormir, descansar, produzir os hormônios necessários para que tudo funcione perfeitamente. E a gente precisa respeitar o nosso corpo e nossa programação de dormir, né? Então se eu durmo cedo e acordo 6 horas, durmo 6 horas por dia, 7 horas, mas eu acordo bem, me sentindo bem disposto, isso é o ideal para mim. Se eu durmo, a Gabi falou que eu preciso dormir 9, né, Gabi? Se eu durmo 9 horas, e o ideal para mim é 9, se eu durmo menos e eu me sinto mal, cansado, talvez o meu ideal seja 9, né? Às vezes a gente precisa também, a gente pode trabalhar com auto-hipnose para a gente poder dormir menos horas
e acordar bem disposto, descansado, tranquilo, se sentindo muito bem. Isso também é possível, reprogramar a nossa mente, né? A gente pode reprogramar a nossa mente o tempo todo para fazer tudo aquilo que a gente quer. Se é um período que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender algo, que a gente está fazendo um curso, que isso vai ser funcional para a nossa vida, porque é importante para a gente naquele momento, a gente pode sim reprogramar. E no outro período que a gente está mais tranquilo, que a gente já está atendendo nossos clientes, a gente pode marcar um horário mais tarde, né, Gabi? E aí você pode sim voltar a dormir às suas 9 horas e tá tudo bem, né? O importante é a gente respeitar o nosso corpo, porque ele nos dá todas as dicas, né? Existe um eu superior dentro de nós que nos mostra o caminho, a direção para a gente ter saúde integral, né? A saúde saúde emocional, física, mental e também do nosso corpo, né? E dormir faz parte da saúde. Então que a gente consiga ouvir a nossa voz interior para saber quanto tempo eu preciso para dormir, para eu acordar bem, disposto e produzir o que eu preciso durante o dia. Então a gente precisa respeitar também a nossa voz interna, né? Mas é bom saber que temos a hipnose aí para nos ajudar nessa programação do sono, né? Uma outra dica que eu acho muito importante, que eu acabei não comentando, que é muito importante também, é quando a gente está começando um processo de insônia, eu sempre indico com meus clientes, não ficar na cama, rolando, como o Alex mencionou, que às vezes as pessoas ficam, né? Falam, fico lá virando e não consigo dormir. Levanta, vai ler um livro, não vai ver televisão nem celular, porque a luz do celular e da TV, ela vai te tirar o sono, ela vai atrapalhar a melatonina ser produzida. Então, levanta, vai ler um livro, até dar aquele relaxamento no teu corpo, ou faz a auto-hipnose, que vai te ajudar muito a relaxar o corpo, para você depois, quando sentir aquele soninho gostoso de novo, você volta para a cama para dormir. A sua mente inconsciente tem que saber que a cama é lugar de dormir, não é lugar para ficar assistindo TV, vendo celular, né, à noite, ou ficar fritando, virando para um lado para o outro. Sua mente inconsciente tem que ser programada. Cama, travesseiro, hora de dormir. Eu vou deitar para dormir nesse horário. Se eu não conseguir, levanto, vou ler um livro, volto, que o sono vai chegar e aí ele vai entender, minha mente inconsciente já começa a programação de que ali é o lugar de relaxar. É isso. Uma outra terapêutica, né, que a gente ensina dentro do nosso, tanto do curso ou para o nosso cliente, né, é fazer a auto-hipnose antes de dormir para as pessoas que estão sofrendo por insônia. E por que ela é extremamente eficaz, né? Porque é o seguinte, a neurociência, ela estudando o cérebro, o que ela descobriu? Né? Ela descobriu que antigamente, os médicos mais antigos acreditavam, primeiro, que tudo era uma questão cerebral, né? Então tudo era o cérebro, tanto é que existiam muito mais neurologistas que psiquiatras, né? E era igual a máquina de escrever, né? Agora a gente começa a entregar a idade, né, gente? Eu lembro, hein? A máquina de escrever era a máquina que escrevia, ou seja, o hardware escrevia. Então tudo era cérebro, né? Assim? E aí vem depois o computador e mostrou o quê? Peraí, a gente tem um hardware e nós temos um software. Então o hardware é a máquina, é onde eu digito, é onde mostra as imagens. E os softwares são os programas implantados no hardware que de verdade são os que é a inteligência, que é o que faz aquilo ser funcionar, né? E aí o conceito de mente ficou mais claro dentro da ciência e aí eles começaram a entender que nós tínhamos apenas 2 estados na mente. Quais estados? O estado eu estou acordado, ou seja, estou acordado, estou consciente, né? Estou desperto, estou racionalizando, estou vivendo. E eu tinha o estado de estar dormindo, que eu estava inconsciente. Eles inclusive acreditavam que o cérebro devia ficar apagado mesmo, tipo desligadaço nesse momento. Por quê? A não ser quando a gente sonhava e tal. Mas por quê? Porque nesse estado a gente está inconsciente. Então a gente só tem consciência de que está dormindo quando a gente acorda, não é mesmo? Então isso significa que nesse estado a gente está inconsciente. Então eles imaginavam que era como se fosse um disjuntor, liga e desliga. É assim que funcionava. E aí vários fenômenos, outros fenômenos aconteciam, que se não vai demorar muito tempo aqui, não vou citar, mas vários fenômenos os cientistas observaram e falaram, não é bem assim. E aí começaram a surgir essa ciência, neurociência e tal, e aí começou a ficar mais sofisticada e eles começaram a estudar o cérebro. O que eles fizeram? Colocaram eletrodos, né, na cabeça da galera e esses eletrodos começaram a medir e eles descobriram o seguinte, as famosas ondas cerebrais. Então o nosso cérebro ele emite pulsos elétricos que quando convertido em ondas,
eles formam as ondas cerebrais. Então, esse estado que a gente está agora, esse estado conversando, que vocês estão ouvindo, analisando, pensando, racionalizando, sim, é o estado da vigília. E a gente está acordado, né, ligado, racionalizando. Porém, quando eu estou dormindo, e aí a nossa mente está emitindo ondas beta. Quando eu estou dormindo, que se eu não me engano agora, os números é de 14 a 21 Hz, né? Ciclos por segundo, rápido, bem rápido. Então, eu estou bem ligado, bem ligeiro, desperto. E aí, quando eu estou dormindo, eu estou de 0 a 6 Hz. Eu estou em ondas teta e ondas gama e ondas delta, né? Então, eu estou em ondas mais lentas, mais devagar, minha mente está bem desacelerada. É aí que eu estou realmente inconsciente. Mas olha que interessante, existe uma onda intermediária, né, do sono e da vigília, que é o quê? Ondas teta, ondas alfa. É transe hipnótico, gente. Ou seja, para eu acordar, de dormir e acordar, eu passo pelo transe. Para eu, da vigília, entrar no sono, eu tenho que entrar em transe. Então todo mundo entra em transe. E todo transe é um estado natural de todas as pessoas. Ou seja, quando nós passamos a técnica da auto-hipnose e a pessoa entra em transe, eu já estou facilitando o processo dela sair da vigília, entrar no estado do transe, aprofunda o transe e pum, ela dorme. Então a técnica da auto-hipnose que a gente ensina, ela é extremamente terapêutica para quem quer dormir, para quem está com problema de insônia. Então por isso que é muito tranquilo a gente lidar com a insônia aqui na clínica, até porque a gente tem essa terapêutica da auto-hipnose que nós desenvolvemos, né, uma indução própria, onde leva a pessoa ao estado do transe profundo, inclusive ajuda a expandir a consciência. E aí, como a Patrícia citou muito bem, aí a gente vai ensinar ela a dar sugestões antes e durante, né, esse processo, para que essa sugestão seja dormir bem e acordar muito melhor, disposta e por aí vai. Gabi, você fez uma pergunta ali sobre a auto-hipnose até, né? Sim, eu gravo uma auto-hipnose para o meu cliente específico para ele, porque ele tem um horário específico que ele acorda, ele tem como ele quer acordar. Lembra que eu falei que é importante a gente saber como eu quero acordar, não se preocupar com dormir, e sim como eu quero acordar. Então eu gravo uma específica para ele na sessão e ele ouve essa auto-hipnose à noite, até que chega um momento que aquilo ele já aprendeu a fazer, o inconsciente dele já aprendeu a entrar em transe, na hora de dormir, que ele mesmo consegue, sem ouvir o áudio, ele mesmo se dá autossugestão, aprende a fazer o relaxamento e entra em transe e dorme a noite toda tranquilo, muito bem, né? E o Conrado, né, ele mencionou algo que é muito legal, colocar uma âncora, assim, a gente coloca assim uma âncora, deitar na cama, deitar no travesseiro, no meu travesseiro, na hora de dormir. Então tem todo uma âncora, um cuidado que a gente vai de acordo com cada cliente, né, como ele gosta. Tem toda uma fraseologia, né? Toda certinha, de acordo com o cliente, que a gente constrói pro cliente. Opa, pausa. Voltou. Para o cliente específica, para ele entrar em transe ali na hora de dormir, relaxar e ter a noite de sono que ele merece, que é isso que é bom, que é isso que a gente precisa, né? Porque quem dorme bem acorda bem, mais disposto, mais saudável, né? Porque lembra que é importante dormir para a gente estar com o nosso organismo todo funcionando perfeitamente, né? Legal. Aí a Gabi colocou aqui, né, uma pergunta, né, mas tal. Gabi, na verdade, a gente já deu no curso de formação, mas eu vou explicar aqui para você como é que funciona. Então é o seguinte, na verdade, o que a gente faz, né? A gente grava um áudio, né, com a nossa voz. Por quê? Porque âncora. Gente, a nossa voz já está ancorada, nossa voz como terapeuta, tá? Eu, como terapeuta, atendendo o meu cliente que está com insônia, né? Então eu gravo um áudio criando uma indução para que ele possa fazer uma auto-hipnose com a minha voz. Porque a minha voz já está ancorada para que ele possa entrar em estado profundo de transe através, né, de como eu levo ele ao transe. Então basta eu criar um áudio, né, fazendo essa indução da hipnose transpessoal, e aí eu faço essa indução. Se for específica para dormir, aí você coloca ainda sugestões para que ele possa entrar no estado do sono, né, que seja um sono reparador, que ele durma as horas, por exemplo, que ele durma
as horas que... oh meu Deus, está faltando a fraseologia aqui. Mas enfim, você vai criar uma fraseologia adequada para o que ele está precisando, como a Paty falou, para que ele possa acordar desperto, se sentindo bem, né, disposto, e para que tenha um dia muito bom. E aí, a gente ensinou lá sobre signo sinal, né? A gente vai criar um signo sinal para que toda vez que ele ouça a nossa voz, isso fique ancorado nele. Agora, minha tia, oi tia, tá lá dos Estados Unidos ouvindo a gente, que legal. Então, tia, eu fiz hipnose com você já, né? Você esteve aqui no Brasil, a gente fez a hipnose. Eu vou te mandar, então, uma auto-hipnose para você poder dormir melhor, e depois a gente vai conversar mais sobre isso, tá? E depois você conta pra gente. Claro, Gabi? Legal. Conta pra gente como que foi dormir depois da auto-hipnose que o Alex vai te mandar, porque como ele já fez terapia com você, então você já tem ancorado aí a voz dele como seu terapeuta, algo que a gente sempre confia, né? O terapeuta é a pessoa que a gente confia, né? E sente tranquilo e relaxa quando ouve, que sabe que está sempre ali disposto a nos ajudar. Então facilita muito, o nosso inconsciente está aberto para receber aquela sugestão positiva, para nos ajudar a entrar em transe, dormir bem e acordar muito bem, né? A gente está chegando aqui no... Outra coisa que falaram, né, sobre gravação. Gente, vai estar disponível, tá? Depois no nosso Instagram mesmo, no GTV, tá? Alguns minutos depois já vai estar no GTV, talvez amanhã no máximo já vai estar no YouTube disponibilizado, tá bom? Gente, esse bate-papo está sendo muito legal. Eu acho muito legal essa interação quando vocês perguntam, porque a gente entrega muito conteúdo, a gente consegue ir muito além daquilo que a gente programou. Então eu estou muito feliz de ter passar isso para vocês, porque é difícil a gente ouvir as pessoas falando sobre isso, né? Sobre psicoeducação, sobre psicossomática. Então as pessoas, os terapeutas, realmente focam muito na técnica. Claro, técnica é maravilhosa, é fantástica, a gente vai trabalhar, mas, gente, por isso que a gente vem de um processo terapêutico, né? Toda vez que vem um cliente até nós, a gente não vem de sessão de hipnose, porque a gente não acredita em uma sessão de hipnose. Não é nem que a gente não acredita, é que a gente sabe que às vezes uma única sessão não é o suficiente para fazer todo um processo. Então, às vezes, a gente precisa de muito... É um processo mesmo, tem começo, meio e fim. Então, tudo começa com essa conversa inicial, entendendo o mapa desse nosso cliente, entendendo o seu mindset, entendendo suas crenças, entendendo o seu mundo, entendendo suas dores, entendendo as possíveis causas emocionais, entendendo os gatilhos que estão sendo ativos, os gatilhos aparentes, os gatilhos ocultos. Então, quando a gente consegue fazer toda uma anamnese, né, focada, claro, numa visão da hipnose transpessoal, tentando entender os ganhos secundários, a intenção positiva do sintoma, se ela está psicossomatizando, se não está. Quando a gente tem esse olhar, a gente consegue criar um mapa para poder fazer um processo, começo, meio e fim, e o objetivo é o resultado terapêutico. A gente sempre diz isso, a gente não pode prometer cura para os nossos clientes, isso é ilegal, mas sim, nós podemos ter o foco no objetivo. A gente pode ter um querer que ele tenha um resultado, deixando muito claro que é isso que a gente faz, e a tendência é a pessoa sair sempre muito melhor. O nosso índice, por exemplo, de efetividade ele é altíssimo. O estudo científico que a Patrícia fez mostrou isso. Então, gente, sim. Então, vamos ter esse olhar integrativo, um olhar amplo e usar a hipnose transpessoal. E sim, é maravilhoso poder transformar vidas, porque cada vida que a gente vê transformada, a gente de fato transforma um pouquinho a nossa vida também. Vivendo a nossa missão, né? Quando a gente faz isso, quando a gente vê alguém mais feliz, de verdade, a gente se sente também mais feliz. E aí me perguntaram uma vez, até no nosso, na apresentação, no simpósio sobre o nosso método, né, sobre trabalhar a causa, né, que diz que hipnose, muitas hipnoses não trabalham a causa, a gente aqui trabalha a causa, né, a gente trabalha a causa das questões, por isso a gente faz essa investigativa e a gente trabalha as questões emocionais que estão envolvidas, a gente vai até onde a mente inconsciente gerou o trauma e trouxe aquela memória, né, como sendo o início de tudo, onde tudo começou, a gente ressignifica, trabalha todo o ser, como eu disse aqui, integral, né, emoção, espírito, emocional dele, a gente trabalha o ser como um todo. E aí sim, a gente gosta de ter esse olhar mais amplo para o nosso cliente para trabalhar a causa. E aí sim, ele está resolvido, ele sai daqui muito melhor do que ele chegou, inclusive na insônia, seja em qualquer outra questão, inclusive na insônia, né? Foi muito legal aqui o bate-papo. Lembra que está no Telegram, a gente vai deixar para vocês aí no Telegram
o e-book que a gente fez com o maior carinho aí, com todas as dicas, são 10 dicas, né? Não deu tempo de falar todas aqui, mas tem lá todas as dicas. Pega lá, a gente vai gostar muito de saber que vocês curtiram, que estão compartilhando com as pessoas. Talvez você tenha insônia, ou talvez você conheça alguém que tem, você pode compartilhar, pedir pra pessoa ir lá buscar, vai ser bem legal, tá bom? Foi feito com muito carinho pra vocês. E sexta-feira estamos aqui, né? 4 horas da tarde. Sexta-feira, 4 da tarde, com um grande amigo nosso, o Christian Rose, que ele é um terapeuta quântico, gente, engenheiro, que através da engenharia, uma mente linear, foi para o mundo das terapias, estudou mecânica quântica e hoje trabalha com a terapia quântica, foi nosso aluno, fizemos um curso junto, então a gente vai ser maravilhosa essa live, vai ser bem legal. Então, hipnoterapia e física quântica. E tia, estou muito feliz, você colocou teu comentário, fico muito feliz de que deu tudo certo. Eu não falei porque é uma questão ética e foi legal você colocar aqui para o pessoal saber que realmente funciona, realmente dá resultado. Gente, grande abraço a todos, até sexta-feira. Boa semana. Tamo junto. Legal. Muito boa a live de hoje. Ó, 21 pessoas. Nossa audiência está aumentando. Ai, ai. Como é que é? Tem que compartilhar, né? GTV, não é isso? Então, vai ter que colocar as informações lá, né? Não, primeiro você põe compartilhar e vai aparecer. Então, eu vou compartilhar primeiro. Sim. Escolhe uma capa. Tá bom. Tá bom? Melhor que essa, né? Tudo torto essa aí. Melhor que essa. Eita. Agora ficou ruim. Não sei, tá bom. Não, pra mim não tá. Tinha aparecido uma boa aquela Essa hora. aqui tá Não, boa. tô com a cabeça torta. Olha ali, Deus me livre. Vou fazer um biquinho. Parece que eu tô em transe. Esse aí tá sorrindo. Essa tá legal, tá diferente. Legal tá nas caras assim, mas que não esteja zoada, né? Então, avançar. Quer fazer? Tirar essa aqui, que acho que eu já chegou.